Olha, nós não vamos perder tempo falando desses amistosos ridículos da seleção brasileira, por isso eu só quero deixar bem claro uma posição aqui, que eu externei durante o Gazeta Esportivo, mas isso tem que ficar muito claro para o Brasil inteiro. O senhor Ricardo Teixeira não tem o direito, não tem sequer moral para fazer o que ele está fazendo com a seleção brasileira. A seleção brasileira foi levada a um campo de várzea para jogar contra um time de várzea, porque ficou com medo de jogar contra a Espanha, que aliás ontem perdeu da Inglaterra, e expôs a seleção brasileira, aliás com jogadores de um nível muito baixo também, a uma situação ridícula. O Brasil jogou num campo de várzea. Aliás, a nossa várzea está muito melhor do que aquela porcaria daquele campo que eles apresentaram. Ridículo o que foi feito com a seleção brasileira. Uma nojeira atitude da seleção brasileira, através da CBF, evidentemente, que leva um monte de dinheiro que a gente não sabe para onde vai e expõe os jogadores e a seleção a esse vexame. A seleção foi exposta a um vexame, a uma vergonha internacional. Seleção brasileira de futebol, que não foi criada pelo senhor Ricardo Teixeira, ao contrário, vem desde 1914, com muita gente lutando, 38 começou a crescer, 50 deu um vexame, 58 com Paulo Machado de Carvalho começou a dar orgulho ao Brasil e hoje é uma das poucas coisas respeitadas do mundo inteiro, não pode ser exposta a uma várzea, a um chiqueiro como eles colocaram. Talvez o senhor Ricardo Teixeira goste desse tipo de lugar, ele que vá para lá. Outra coisa, ministro Aldo Rebelo, eu o conheço e o respeito. Certa vez o senhor me convocou e eu fui prazerosamente a Brasília depor numa CPI a propósito das falcatruas da CBF. O senhor trouxe uma série de documentos que geraram 19 indiciamentos do senhor Ricardo Teixeira. A maioria ficou por isso mesmo, porque sabe como é que é? Uma viagem aqui, uma conversa lá e as coisas vão morrendo. Mas o senhor escreveu um livro, e eu estive presente no lançamento desse livro, mostrando e contando todas as falcatruas que o senhor descobriu na CBF e apresentava documentos que o senhor me passou. Eu sei muito do que tem de errado na CBF graças ao seu trabalho e ao do Álvaro Dias. O que é que o senhor está esperando para colocar no devido lugar o senhor Ricardo Teixeira? Muito do que eu sei de falcatrua da CBF e do seu presidente é graças ao senhor, ministro Aldo Rebelo. E hoje o senhor está em condição de tomar uma posição, uma providência. Esse papinho de que é entidade particular, entidade privada mas aí precisa puxar a descarga. E cabe ao senhor fazer isso. O senhor tem poder para isso. O senhor sabe que tem. Então, faça a sua obrigação como parlamentar, como ministro, como pessoa que sabe. O senhor sabe. O senhor me mostrou o documento. O senhor escreveu um livro que, aliás, o senhor Ricardo Teixeira conseguiu censurar na justiça. O senhor está com a palavra. Confio no senhor, confio na sua seriedade, confio na sua respeitabilidade. Espero não me decepcionar. Se o senhor não fizer nada contra Ricardo Teixeira, é porque o senhor não quer, porque o senhor tem muitos documentos, o senhor provou as falcatruas da CBF. Então, por favor, faça a sua parte. Bom, Roberto Andrade, vitória fundamental, importante, etc., mas de novo sufoco. Por que está acontecendo isso com o Corinthians, do seu modo de entender? Olha, o Corinthians, desse jogo do Atlético, fez um grande primeiro tempo, voltou para o segundo tempo, tomou um gol logo no início do segundo tempo, aí você se desconcentra um pouco, mesmo tentando buscar o resultado, tentar fazer o terceiro gol, o time acaba se desconcentrando e é natural que o time que faz um gol num jogo de 2-1 cresce. Isso é natural. O volume de jogo do Atlético, eu não vi que o Corinthians fez uma partida ruim, muito pelo contrário, o Atlético melhorou. É um jogo que numa parte dele o Atlético foi melhor que a gente, mas o resultado, graças a Deus, foi favorável, porque construímos o placar no primeiro tempo. Dizem que depois da derrota para o América, o André Sanches pegou pesado com todo mundo. É o que corre, né? Ninguém tocou nesse assunto e eu queria saber de você. Ele deu declarações fortes, aí foram públicas. As declarações foram públicas, fortes. Mas disse que entre os jogadores e ele, o papo foi mais pesado ainda. E eu quero saber de você o seguinte, hoje o Leandro Castan deixou o campo falando assim, olha, para quem duvidava de nós, todos aqui são pais de família e têm vergonha na cara, e a gente, por depender da gente, nós vamos ser campeão sim pelo Corinthians. E eu acho que esse recado do Leandro Castan não foi para torcedor, não foi para crítico, não foi para ninguém. Eu acho que foi para o presidente do Corinthians, que chegou a duvidar deles. Eu estou errado nessa análise ou eu estou certo? Não, você está errado. A declaração que o Andrés deu, todo mundo ouviu, foi no saguão do aeroporto, quando nós desembarcamos de Uberlândia.
você chega de um jogo que você sai de São Paulo com a certeza de voltar com os 3 pontos e você volta com uma derrota e com um time apático em campo, que foi o que aconteceu naquele jogo. O Corinthians não jogou nada, todo mundo sabe, não é novidade, e isso irrita a todos, não só a nós, como os próprios jogadores, todos nós voltamos irritados com isso. E quando nós descemos do avião, os repórteres lá estavam e fizeram a pergunta para o Andrés, e ele falou, o jogador, parece que eles não querem ser campeões, não têm vontade de ser campeões, mas não passou disso. O que eu posso falar para vocês e ressaltar que o que tem de forte no nosso grupo é a união de todos, é o ambiente. Eu não conheço o ambiente de outros clubes, falo pelo que eu estou diariamente. O ambiente do Corinthians é o melhor ambiente possível para se trabalhar. Flávio, há uma semana mais ou menos, o Roberto Andrade disse o seguinte, que sem nenhum trauma, quando a temporada terminar, tanto o Corinthians como o Adriano vão parar para conversar. Dá para o Adriano devolver ao Corinthians tudo aquilo que o Corinthians espera dele? O que nós podemos dizer? A recuperação dele demorou um pouco a mais do normal? Demorou um pouco a mais do normal. Agora, como é que nós podemos analisar um jogador que jogou muito pouco? Claro. Não dá para você fazer uma análise. Até brinquei com ele, eu falei, você acaba de ser contratado para a maior rádio do mundo para ser narrador. No dia da sua estreia, um dia antes, você pega uma forte infecção na garganta, você não pode narrar o jogo. É justo eles te mandarem embora sem ver o seu trabalho? Não, não é justo. O Adriano é igual. O contrato dele vai até junho. Primeiro semestre. Primeiro semestre. E nós vamos deixar para conversar no final do contrato, ou quase no final do contrato. Aí nós vamos fazer um balanço do que aconteceu no primeiro semestre, porque agora o que ele pode jogar? 2, 3 partidas é o que falta. Né? Então nós vamos conversar, sentar. Esse atraso na recuperação não tem a ver também com ele? Lógico que tem a ver com ele, lógico que tem a ver com ele. Veja bem, ele chega para trabalhar às 9 horas da manhã. Se é um período, ele fica, se são 2, ele volta à tarde e faz. Tudo perfeito. A hora que você vai para casa, aí não tem mais como a gente ficar controlando. Se ele vai comer uma fatia de pizza ou 2 fatias, não tem mais controle sobre isso, entendeu? Então, isso atrasou um pouco a volta dele, vamos dizer assim, junto, aliado a tudo isso, a desconfiança dele, vamos falar assim, a falta de confiança no tornozelo. Entendeu? Isso foi o fator principal que o mais atrasou a sua volta, foi a parte emocional dele. Senhor Roberto Andrade, gostaria de saber sobre a novela Kleber. Quais as informações da negociação? O Corinthians realmente tem interesse em contar com o atacante em 2012? Olha, o Kleber é um grande jogador, o Corinthians tem interesse no Kleber, mas eu quero deixar claro o seguinte, o Kleber está numa negociação com o Grêmio. E nós não tivemos nenhum contato com o Kleber, nem com o seu procurador. Nós estamos aguardando o desfecho do negócio Kleber-Grêmio, seja ele qual for. Se ele for para o Grêmio, ótimo, seja feliz. Se ele não for para o Grêmio e a negociação findar com o Grêmio, nós vamos sentar e conversar com o Kleber. Corinthians Essa fez é a uma nossa proposta posição. por ele já. Não fizemos proposta. É história de 2 milhões de euros. Não. O que aconteceu foi que o Andrés encontrou com o presidente Tironi, não sei em que lugar, e conversaram. E foi se falado à vontade que o Andrés queria trazê-lo, mas ficou nisso. E nesse meio tempo, o Grêmio oficialmente apresentou proposta e começou as tratativas. O Corinthians se recolheu e está aguardando o desfecho porque você falar que tem interesse no jogador não é crime nenhum, não tem problema nenhum. Acho que todo mundo tem, lógico, não tem problema nenhum. E nós temos um relacionamento muito bom com o Palmeiras, como o Andrés liga para o Tironi e vai negociar caso ele não venha se acertar com o Grêmio. Roberto, eu estou com inveja de você. Você vai assumir o Corinthians. Você tem dormido à noite quando pensa nisso? Não. Não, eu também não. Não dormiria também. Não dormiria também. Estou sendo honesto. Aliás, vamos guardar bem essas imagens. Tá Essas imagens do Roberto. As decisões. últimas imagens antes de você assumir a presidência do Corinthians. E quando você entregar a presidência, nós vamos mostrar de novo. Para ver como é que você vai estar. Não, vai estar muito bem, vai estar muito bem. É uma honra ser presidente do Corinthians. Não tenha dúvida. Ser presidente do Corinthians não é para qualquer um. Que é honroso, mas que desgasta, desgasta. Então, e o Tevez? Qual é a opinião do futuro presidente do Corinthians?
Olha, eu tenho uma opinião seguinte, é um grande jogador, não tenha dúvida, gostaria de ter no Corinthians, esse negócio se ele traz problema, não traz problema, no mesmo peso que ele traz problema, ele traz gol, traz vitória, traz tudo junto, que é um grande jogador. Agora, eu acho que é muito dinheiro, ainda acho que é muito dinheiro. E não sei nem se o time vai fazer 18, 15, 12 milhões de euros, eu ainda acho que é muito dinheiro por um clube brasileiro, não digo nem pelo Corinthians. Se você fala, o Corinthians tem condições de trazê-lo, o Corinthians tem condições de trazê-lo, não tenha dúvida disso, tem condições de trazê-lo. Mas eu particularmente acho que com esse dinheiro você faz um time mais forte, porque o dinheiro você vai trazer 2, 3, 4 jogadores de grandíssimo nível com o mesmo dinheiro e por trazer um jogador só. Ele é um ídolo do Corinthians, não tenha dúvida, é meu também, foi campeão, mas nós temos que juntar agora a parte financeira com tudo isso. Como é que vai ser a sua vida daqui para frente? Óbvio que choverão convites para você, já deve estar chovendo convites, mas óbvio também que você será procurado pela Portuguesa. O que você projeta, como é que está a tua vida, o que você está pensando para 2012, Jorginho? Eu só não decidi ainda. Primeiro porque eu tô com... Vocês sabem que eu tenho um problema aí, que é minha mãe, que não é problema, mas ela tá doentinha e a gente tem que resolver, minha cabeça de vez em quando foge um pouquinho. Segundo que já está se conversando e as chances aumentaram um pouquinho outro dia, hoje diminuiu um pouquinho, enfim. Eu sei que vai se resolver, pro bem e pro mal, mas vai resolver. Mas eu queria dizer uma coisa e queria ser bem claro nisso. Senhor Gomes, agradeço suas palavras, mas se os dirigentes não tivessem confiado e não fossem pessoas de confiança, não teria dado certo. Porque não adianta nós queremos uma coisa, porque nós estamos vendo o problema aí, cai naquilo que você me perguntou, e a direção tem que saber o que ela tem que decidir, aonde ela tem que pôr a mão, e a comissão aonde tem que pôr a mão. Se isso não houver, não tem como dar certo. Então os dirigentes, os nossos dirigentes que lá estão, e o senhor Luiz é um deles, ele sabe, eu posso falar aqui porque eu falo para ele. Então tudo que se fala dentro, você pode falar fora porque você já falou ali. Luiz Iaúca. Não é nada de mal, o senhor Luiz Iaúca. Ele é paternalista, ele é um paizão. E eu proibi, nada mais eu pedi a ele que proibisse ele de passar a mão na cabeça dos atletas. Ponto. Porque o atleta quando erra, ele também tem que ser punido. Vamos falar um pouquinho do Palmeiras. O que está acontecendo, seu Serafim Del Grande? Bom, o problema, segundo a minha opinião, vem de há um tempo atrás, porque eu acho que no Palmeiras hoje, no departamento de futebol, esquecer a parte política, na parte do futebol, existe a guerra de 3 poderes lá dentro. Jogadores que não se dão com a comissão técnica não se dá com o diretor e o diretor que não se dá com os jogadores. Então cada um só está olhando o seu umbigo, ninguém está olhando para preservar a entidade. E isso é fácil de ver até pelos acontecimentos. Quando aconteceu aquele problema do Kleber, que o Kleber chamou o vice-presidente do Palmeiras de mau caráter. O vice-presidente do Palmeiras, no meu entendimento, errou muito, porque ele simplesmente aceitou, se omitiu e ficou quieto. Quando ele devia, na função dele, multá-lo, suspender, para depois voltar. Não fez nada. Não contente com esse acontecimento, o técnico do Palmeiras, simplesmente no jogo seguinte, colocou a tarja de capitão para o Kleber. Como que colaborando com o que o Kleber disse. Então, você vê que dentro desse ambiente, é difícil você, de desunião, você conseguir os objetivos do grupo inteiro. Então, quando você vê o Scolari falar que o jogo do Palmeiras parece jogo de solteiro e casado. Quando ele coloca que você, vendo a partida do Palmeiras, como você dormir com uma mulher feia. Ele está desprestigiando todo o grupo. Então eu tenho informações seguras lá dentro que os jogadores não gostam, não toleram a comissão técnica, como também não toleram os diretores.